paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje, né, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Estudando o capítulo 5 de Método de Estudo Bíblico. Hoje iniciaremos a primeira parte desse estudo. Hoje também é a terceira aula do curso, entendeu? Então, se tiver alguma dúvida, é só perguntar e deixar sua mensagem. Bom, Martinho Lutero, né, certa vez disse que estudava a escritura como colhia as maçãs. Bem, a gente sabe, né, que estudar a palavra de Deus muitas vezes não é algo tão fácil, né? Eu já falei das dificuldades, né, nas horas passadas. Então, existe também as metodologias para estudar, tá certo? Então, aqui, Martinho, no caso, ele usou uma forma de mostrar quais a metodologia que ele usava para estudar a palavra de Deus utilizando uma símile, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiramente, ele sacudia o marceneiro de forma, né, que as frutas mas madura, né, caísse ao chão. Ou seja, estudar a Bíblia como um todo, né? É importante, irmãos, que ao iniciarmos a primeira vez, né, o estudo da palavra de Deus, a gente comece do início, Gênesis até o fim, Apocalipse, né? Fosse uma leitura completa, né? Não interessa se você vai conseguir fazer isso em um ano ou mais, né? Porque você pode, dependendo da pessoa também, tem pessoas conseguem fazer isso em menos de um ano, outras mais de um ano. Então isso varia de cada pessoa. Então seria interessante que cada um de nós que nunca teve essa experiência, que fizesse, né? Que começasse a estudar a palavra de Deus, pelo menos dedicasse uma hora, né? Por dia, né? Para estudar a palavra, mas sem aquela pressa, sem aquela obrigação de fazer, porque tem que fazer para cumprir meta, né? Você fazer querendo aprender o que tem ali. Aquela a despreocupação com o tempo, entendeu? Depois, né, voltando para aqui, né, para Martinho Lutero, né, depois ele subia na árvore e agitava os galhos, ou seja, estudava é, estudo de um livro inteiro, né? Então ele passava para os galhos menores, né? Isso acudia cada um, ou seja, estudo de capítulo de um livro. Então veja bem que ele usava três metodologias, né? Estudava o livro por inteiro, aliás, a Bíblia por inteiro, estudava um livro por inteiro e estudava o capítulo por inteiro, né? Em seguida, ele agitava os ramos mais finos, né? Ou seja, que são os parágrafos e frases, tá certo? E finalizava olhando debaixo de cada folha, né? Estudo de palavras. Então, veja bem, estudava por palavras, tá certo? Por parágrafo, por capítulo, pelo livro inteiro e pela Bíblia inteira. Então, você vê que são 5 tipos de metodologia que ele utilizava, né? Então, todas essas metodologias, elas são válidas para o estudo da palavra de Deus, né? A gente vai estudar, né, hoje, a gente vai falar sobre os métodos de estudo, né? E quais são eles, né? Existe o devocional, né, o biográfico, o temático, o morfológico e o estudo tópico, né? Vamos falar agora sobre o estudo devocional, tá certo? Bom, todos os métodos que estudantes são de grande importância para o estudo
efetivo. Porém, a âncora de todo estudo é o método devocional, pelas quais as verdades reveladas por meio dos vários outros métodos aplicam a necessidade do crente em particular. Em outras palavras, o método devocional ele personaliza o estudo bíblico. Isso é importante, né? Para quem está começando agora, esse método é um mais interessante. Por quê? Porque cada um tem as suas dificuldades no aprendizado, na leitura. Então, esse tipo de método de estudo, ele ajuda na maioria dos casos que as pessoas têm uma certa dificuldade de aprender a palavra de Deus, de entender, de ler. O método devocional é um exercício voluntário, consciente e pessoal, por meio da leitura cuidadosa e regular da palavra, e permite certo grau de flexibilidade, né? Tá certo? Podendo aplicar-se a uma só palavra, a uma frase, a um versículo, a um capítulo ou ao livro inteiro da Bíblia. Esse método envolve tomar uma passagem da Bíblia e meditar nela, né, com a devoção até que o Espírito Santo mostre um meio de aplicar a verdade em sua vida, de modo que seja pessoal, prático, possível e mensurável. O objetivo é você levar a sério a palavra de Deus e ser praticante do que ela diz, tá certo? O termo devocional sugere estudar a Bíblia com devoção, com o coração, né, que você deseja ouvir, né, o que Deus está lhe dizendo, pois ele fala pessoalmente por sua palavra. Portanto, ao ler e estudar, não deixe de separar tempo para ouvir seu Deus. Esse método consiste em selecionar uma passagem da Escritura e meditar. Interessante, né? Leia essa passagem várias vezes, enfatizando uma palavra diferente. A cada vez reformule com suas próprias palavras para personalizá-la. Coloque-se na situação bíblica como participante ativo. O que eu diria? Como eu me sinto? Então, veja bem, alunos. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, né, e você se encontrar numa situação, né, numa passagem, você se coloque sempre no lugar da pessoa, na época em que a pessoa é, estava vivendo, né? Então, isso é importante porque isso faz com que essa palavra ela faça parte de você. Né? Você se colocar no lugar do outro é a melhor forma de você poder compreender a outra pessoa, o comportamento daquela pessoa. Então, é interessante que sempre que você leia a palavra de Deus, você sempre se coloque no lugar de quem está ali, né? Daquele personagem que se encontra ali. Porque isso faz você também você reter melhor a palavra de Deus. Ela, certamente ela nunca mais vai sair dentro de você, porque você um dia vai usar ela, né, para falar dela ao mundo, ou pregar na igreja, ou estar no meio de grupo de pessoas e levar essa mensagem. Por isso que é importante que você sempre se coloque no lugar, né? E sempre se pergunta o que eu diria e como eu me sinto, né? Você se colocando no lugar daquela pessoa, daquele personagem, né? Bem, escreva uma aplicação, né, prática e possível. Pergunta a si mesmo, né? Ao aplicar a verdade, né, extraída desse texto, eu vou ser mais parecido com Jesus? Entendeu? Então, sempre faça isso. É importante. Para você até compreender melhor uma mensagem, um versículo, um capítulo, né? Sugestões práticas, né? Reserve a hora mais propícia do dia para ler a Bíblia. Bem, isso aqui é importantíssimo, né? Você separar a hora mais propícia para ler a Bíblia, né? Normalmente, no meu caso específico, né? Eu consigo reter melhor uma informação no meio da tarde, né? Eu não gosto eu não, vamos dizer assim, eu não tenho um bom desempenho quando é na parte da manhã ou na hora que eu for dormir.
Da parte da manhã porque eu ainda estou ainda me acordando, né? Eu estou ainda me despertando. E da parte da noite, já tô, quando eu vou dormir, já estou cansado, né? E isso faz com que eu não tenha um bom desempenho na compreensão da palavra. Então, o que é que eu faço? Eu leio justamente no momento em que o meu cérebro está mais ativo, entendeu? É aquela coisa, é você dar o melhor tempo seu a Deus, né? Você se dedicar à sua palavra, o seu melhor tempo. E não o seu pior tempo, aquele tempo que você está com sono, que não tem nada para fazer, aí você vai lá e lê a palavra porque não tem nada para fazer. Entendeu? Nunca faça isso. Sempre reserve o melhor tempo, né? Para você ler a palavra, compreender a palavra, quando o seu cérebro estiver mais ativo, né, para fazer isso, tá certo? Claro, no meu caso, no final da tarde. Mas as pessoas varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão com o cérebro mais ativo mais à noite, outros pela manhã. Isso, né, vai de pessoa para pessoa. Bom, continuando aqui. Mais importante é estabelecer a hora certa, né? E cada um tem a sua hora, né? Cada um tem a sua hora certa, né? As pessoas não são iguais. Pois, se nós não fizermos isso, nossas boas intenções nunca se concretizarão. E leremos a Bíblia apenas ocasionalmente, né? Por causa, mesmo porque, se a gente deixar para ler a palavra de Deus, quando a gente toma cansado, o nosso cérebro está, vamos dizer assim, ainda se despertando, né? O rendimento será péssimo, né? E isso vai ocasionar até preguiça mesmo de você pegar a palavra e tentar compreender. Bom, a preocupação maior deve ser com a qualidade da leitura e não com a quantidade. Isso é importante. A qualidade da leitura é mais importante do que a quantidade. Não adianta você ler vários capítulos, vários versículos no dia, se você não está entendendo nada do que você está lendo, né? Você não está assimilando quase nada. Então não adianta. Então é melhor que você leia, né? Pouco, mais um pouco repetitivo, né? Até quando você compreender assimilar, do que você ler muita quantidade e não conseguir assimilar nada. Tá certo? Então a qualidade da leitura é sempre melhor do que a quantidade, sempre. Você não precisa ler a Bíblia durante todo o ano, né? Mas precisa ler a Bíblia com proveito o ano inteiro, né? Ou seja, você não precisa pegar, ler a Bíblia, né, a Bíblia inteira num período de um ano, mas todo dia, né? Você tem que ler a palavra de Deus, né? Até quando você conseguir completar a sua meta, tá certo? Se optar por ler a Bíblia toda, não necessariamente precisa ler de Gênesis e Apocalipse. Pode ser ler grupos de livros, os livros poéticos, as cartas de Paulo, os profetas menores, os Pentateuco, os 4 evangelhos, os livros históricos e assim por diante. É interessante ler também por livros, né? Ou por grupos de livros, né? Mas assim, no meu caso, quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, né, eu comecei de Gênesis, né, até Apocalipse, né. Depois, quando eu li pela segunda ou terceira vez a Bíblia por inteiro, aí eu peguei e comecei a estudar por grupos e depois por livros. Isso no meu caso, mas cada pessoa varia diferente, né, não é igual. E por isso que esse método, você pode personalizar a forma de você ler a palavra de Deus. Bom, se optar a Bíblia inteira, não precisa ler de Gênesis, Apocalipse, né? Pode ser ler por grupo, livro, então. Continuando, fazer uma leitura devocional não significa que você tente desligar o seu intelecto, ou seja, você pode valer-se de outros recursos para o seu estudo e leitura, mas a ênfase deve ser a aplicação pessoal do trecho livre. É sempre isso. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que aplicar ela na sua vida, né? É aquela questão, né, que a gente estudou na aula passada. Existe a observação, a interpretação e a aplicação, né? Então, se você só faz observar, né, e interpretar a palavra de Deus, mas você não aplica, né, você está fazendo igual ao que as pessoas do mundo faz, né? Então, não está servindo para nada. É como você pegar, botar um alimento na boca, mastigar, mas não engolir, né? Não tem proveito nenhum para sua vida.
Continuando, adote um sistema de marcação da Bíblia, né, com anotação, referência e alguns tópicos na margem. Sublinhar, sobrear ou grifar um ou mais versículos ou palavras mais importantes nas quais deseja concentrar sua meditação. Consulte outra versão da Bíblia. É interessante. Sempre você, quando puder ler a Bíblia por inteiro, né? Quando você for ler de novo, sempre consulte lendo outra versão da Bíblia. Uma versão talvez mais atualizada, né? Para você aprender. Porque tem palavras que é mais que frase e mensagem que é mais fácil de você entender numa versão do que outra. Entendeu? Isso aumenta o seu entendimento com relação ao que você está lendo. Para que esse método seja ainda mais eficaz, memorize um versículo que seja elemento importantíssimo para aplicação em sua vida. Existem vários métodos, né, de memorização. Você pode até dar um Google, né? E dar uma olhadinha das metodologias utilizadas para você memorizar uma frase, né? Um livro, né? Isso ajuda bastante na hora que você for levar a mensagem para alguém ou você se encontrar numa situação difícil, né? A memorização do versículo é importantíssimo para o cristão, tá certo? Tente fazer isso na sua vida e tente colocar em prática o que você memorizou, o que você aprendeu. Às vezes Deus vai trabalhar numa área de sua vida durante várias semanas ou até meses, de fato, né? Tem coisas em que Deus faz de imediato. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes Deus faz uma cura instantânea. Outras vezes a cura ela vai acontecendo paulativamente, né? Aos poucos, né? Durante dias, durante semanas e até meses, né? Assim mesmo é a palavra quando entra na nossa vida, né? Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, muitas vezes o efeito não é imediato, né? Mas ela tem um determinado período em que ela é concluída dentro de nosso ser, tá certo? Então, leva tempo mudar característica, hábito de caráter que estão incrustados. Muito difícil, irmão. Muito difícil se mudar o caráter. Muito difícil. Porque não é fácil você mudar o que você está acostumado, o que você conhece. E muitas vezes o que você é, entendeu? Não, o que você faz não agrada a Deus. Então, mas você muitas vezes não sabe ou acha que isso não é importante para Deus. Mas muitas vezes é importante você mudar certos hábitos de sua vida, certas atitudes de sua vida, né? Para que você seja conforme o coração de Deus, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil, não é. Não é, não é. E quem disser que não está falando com a verdade, né? Mudar hábitos não é fácil, mas se você tiver a vontade, né, o desejo do seu coração de mudar, você vai conseguir, né? Novos hábitos e maneira de pensar não são estabelecidos em um dia, né? O versículo memorizado será de ajuda nesse processo, porque sempre estará conosco no coração, sempre. É importante isso aqui, tá bom? Quando você memoriza um versículo, né? Memoriza um versículo, né? Esse versículo ele fica dentro do teu coração. Ele não sai mais. E ele vai corroendo, né? O que não presta, o que não agrada a Deus, até quando você estiver totalmente transformado em uma nova criatura. Reserve a hora mais propícia do dia para ler a Bíblia. Sempre a hora mais propícia, sempre. Sempre você tem que reservar uma hora mais propícia, sempre. Não é a hora que você está cansado, não é a hora que você está despertando, né? Que você consegue ter o cérebro mais ativo, né? Todo mundo tem a sua hora, né? Como eu falei anteriormente, a minha hora é mais no final da tarde, e que meu cérebro está mais ativo, né? Mas cada pessoa é diferente, né? Cada um tem a sua forma do funcionamento do corpo diferente, do metabolismo do corpo. Bom, mas é importante estabelecer a hora certa, pois se não fizermos isso, nossas boas intenções nunca se concretizarão e leremos a Bíblia apenas ocasionalmente, né? Isso aqui está justamente repetindo o que eu disse anteriormente. Agora vamos partir para o segundo método, né? Método de estudo biográfico, né? O nome já está dizendo, né?
tudo, né? Você vai estudar a biografia de um personagem da Bíblia, né? O método biográfico procura descobrir os segredos do sucesso ou fracasso espiritual da vida de algum personagem da Bíblia. Nesse método, você escolhe uma personagem bíblica, né, um personagem bíblico, e pesquisa sobre a vida, seu caráter na escritura. Não é fácil, né, dependendo do personagem que você for escolher, né? Não é fácil, porque tem personagens que têm uma biografia enorme, né? Outros que são mais curtas. Entendeu? Então, isso vai depender de cada pessoa, né? O interessante desse método é que você, por exemplo, se você gosta de um personagem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Davi, né? O rei Davi, você gosta desse personagem. Se for estudar a vida dele na Bíblia, né? Você vai ter aquela vontade que você está fazendo algo que lhe agrada, algo que lhe chama a atenção, que lhe dá curiosidade e se aprofundar. Esse método é interessante por causa disso. Tá certo? É, a Bíblia menciona mais de 3.000 personagens. Veja bem quantos personagens tem na Bíblia, né? Para você estudar. O que não falta é isso. Personagem. Estudos biográficos são agradáveis de serem feitos e é um dos métodos mais fáceis para encontrar aplicações pessoais. De fato, né? Porque se você pegar um personagem da Bíblia, né? Você vai pegar um personagem que mais lhe chamou a atenção, né? Que mais te agrada, né? E que é mais que de alguma forma tem alguma aparência com você ou com alguém que você conhece, né? Esse método é interessante por causa disso, porque isso faz com que você tenha um ânimo, um vigor melhor, uma vontade melhor de procurar conhecer melhor esse personagem, tá certo? Talvez você estude Moisés, né, Davi ou Paulo, ou talvez você escolha alguém que não esteja tão conhecido como Balaão, Silas ou Raabe, né? Estude quem eles eram quando viveram seus desafios e dilemas. Ao estudar a vida deles e como Deus se envolveu nela, né, você aprenderá mais sobre Deus e sobre o relacionamento dele com o seu povo. Bom, sugestões e prática. Inicie seu estudo com uma personagem sobre quem você possa fazer um estudo simples, com poucas referências bíblicas. Alguns personagens podem ser estudados em poucas horas, outros podem ser semanas. E há aqueles tão importantes que podem levar uma vida inteira de estudo. De fato, se você, por exemplo, for estudar a vida de Raabe, né? Você vai conseguir rapidinho, mas se você for estudar a vida, por exemplo, de Davi, né, que é extensa, de Jesus, né, é muito extensa, você possa passar a vida inteira e você não consegue concluir, né, o teu estudo, né? Por isso que às vezes você tem que especificar, né, até onde eu vou estudar sobre aquele personagem. Também é interessante. No caso de um personagem ter uma biografia grande, né, na Bíblia, né? Bom, coloque no seu lugar da personagem, sempre se coloque no lugar, né? Procure ver as coisas sobre o seu ponto de vista, né? Olhando os seus olhos, né? Ouvindo com os seus ouvidos. Cuidado para não confundir com pessoas do mesmo nome quando procurar referência bíblica. Certifique que o versículo trata de uma mesma pessoa. Eu até destaquei aqui em vermelho. Isso é importantíssimo, tá bom? Que você escolheu estudar. Por exemplo, a Bíblia mostra que os seguintes nomes eram populares e se referiam a pessoas diferentes. Naquela parte, na Judéia, né, onde se encontra Israel, existiam muitas pessoas com nomes comuns. Por exemplo, aqui nem no Brasil. Quantas Marias existem no Brasil? Quantos José existem no Brasil? Aí você for falar, eu vou estudar sobre a vida de Maria. Maria, que Maria? Né? Porque existem várias Marias, né? No caso, por exemplo, o nome Zacarias tem 30 homens, são 30 homens diferentes. 30. Então, cuidado para não confundir os Zacarias da Bíblia, porque são 30. Natan são 20. Né? Jonatas são 15. Judas são 8. Maria são 7. Tiago são 5. João são 5. Então, você cuidado para quando você entrar para estudar a biografia de um, né, e for pegar em outra passagem da Bíblia, né, sobre o personagem, você achar que é a mesma pessoa. Muitas vezes não é. Esse cuidado tem que existir. Também existe o contrário, né? Tem pessoas que têm vários nomes, né?
Por exemplo, o apóstolo Pedro, né? Ele é conhecido como Pedro, Simão, Simeão e Cefa, né? Entre outros nomes, tá certo? Os três amigos de Daniel, né? Que é outro exemplo, Anaías, Misael e Azarias, são mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Jacó passou chamado de Israel, né? Lê o livro ou passagem da Bíblia em que a vida dessa pessoa é preeminente, né? Ou seja, principal, está destacando, né? Por exemplo, podemos ver Abraão em Gênesis 12, 25, além da referência a ele em Hebreus 11 e Romanos 4, tá certo? Ao escolher uma personagem, elabore um espaço constante de forma sucinta. As seguintes informações a respeito dela, como, por exemplo, nascimento, chamado, vida espiritual, erro e aceito, principais fatos vividos por elas, síntese de tudo que você aprendeu de forma que você possa compartilhar com os outros. O estudo biográfico é um método fascinante e há muito o que aprender pela experiência de vida de cada personagem. Não diferente dos outros métodos, aplique as verdades extraídas à sua vida pessoal, para que o estudo tenha o seu efeito principal, ou seja, levar ao crescimento e à maturidade espiritual. Sempre que você fazer o estudo da palavra de Deus, sempre não esqueça disso, né? De você aplicar na sua vida, né? Tanto para o crescimento como para a sua maturidade espiritual. Vamos partir agora para o terceiro método, né? Que é o método de estudo temático, né? O método temático consiste na escolha de um assunto, tema a ser estudado, né? É um método muito simples de se utilizar, porém somente eficaz se realizado de maneira correta. Bom, a escolha do tema pode ser algo na vida cotidiana, né, que precisa ser considerada ou apenas algo interessante. Quanto mais específico for o tema, melhor será o estudo, uma vez que a generalidade tende a ser muito comuns e tem menos probabilidade de resultar em um estudo coeso e eficaz. Se você, por exemplo, estudar o tema mulheres da Bíblia, né? Provavelmente o tema é muito amplo, enquanto que o resgate de Ruth seria mais específico. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso aqui, né? Essa parte daqui. É interessante você, quando for estudar um tema da palavra de Deus, né? Quando você vê que ele é muito amplo, você especificar, como o fato que ele botou aqui. Quantas mulheres da Bíblia tem na Bíblia, né? Muitas, né? Muitas, então, são incontáveis. Agora, se você começar esse estudo, né, você provavelmente vai demorar anos para poder concluir. Então, para você especificar qual a mulher da Bíblia em si, então você pode botar Mulheres da Bíblia como título e o subtítulo como o resgate de Ruth. Ou seja, você está especificando o seu estudo somente na vida de Ruth. Tá certo? Assim também com homens valentes da Bíblia, né? Homens de Deus. Para que são temas amplos, mas se você estudar especificamente um personagem ali, né? Aí vai ser melhor para você poder concluir, entender melhor o que você está fazendo. Tá certo? Porque quando você pegar mulheres da Bíblia, aí você vai para várias, né? Vai Ruth, né? Vai, como é mesmo, Débora, etc. Né? Vai várias mulheres. Então, você não vai ir por um caminho que você vai acabar se perdendo. Outro exemplo seria estudar sobre a oração. É um tema muito amplo. No entanto, ao delimitar o estudo, a oração de Jabez tomaria um tema específico. Então, é o mesmo caso da situação acima. Aqui, se você for estudar sobre oração, quantos personagens da Bíblia fizeram uma oração? Né? Dezenas, centenas, entendeu? Então você tem que especificar um personagem, ou um ambiente, ou um local, entendeu? Para você focar seu estudo especificamente nesse subtema. Bom,
É importante manter o foco do tema escolhido ao descobrir ideias associadas, né? Tenha uma página separada para anotá-los para futuros temas do estudo. É sempre, toda vez quando você está estudando a palavra de Deus, né? Utilizando esse método, né? O método temático, vai aparecer outros temas interessantes. Então, é interessante que quando aparecer esse tema, você anota para futuramente você estudar também esse tema. Entendeu? Você termina o tema que você está estudando e o tema que você tem interesse, você inicia posteriormente. É, aproximadamente 5 perguntas, se é possível, né, ter um bom estudo com informações específicas, baseado em quem, o que, quando, como, onde e porquê. Né? Eu destaquei em vermelho para facilitar a compreensão de vocês. Tá certo? Então, sempre, quando você for estudar um tema, você tem que sempre fazer isso. Essa pergunta: quem, o que, quando, como, onde e porquê. Né? Como faz o jornalista? Por exemplo, se estiver estudando o resgate de Ruth, pode-se ter um conjunto de perguntas como estas. Quem é mencionado no texto? Né? Onde acontece? Qual é o objetivo de cada indivíduo? Por que essa situação é tratada dessa maneira? O que posso aprender com isso? Você pensa que isso aqui já é uma aplicação, né? O que eu posso aprender com isso? Entendeu? Uma aplicação. Às vezes, apenas uma única pergunta consegue se realizar um estudo temático. Eis algum exemplo. O que Deus odeia? O segundo, o Novo Testamento, o que devemos resistir? Quem devemos considerar cristãos? Qual é o perfil de um tolo? Segundo o livro de Provérbios. De acordo com Salomão, o que leva à pobreza? Então, esses aí são perguntas que você faz ao estudar o método temático. Bom, o quarto método, né, que é o método de estudo morfológico. Bom, o que é morfologia, né? Ela vem do grego morph, né, que é forma, e logos, estudo, tá certo? Então, o método morfológico contempla uma análise minuciosa da origem, definição, ocorrência e uso de determinadas palavras, sobretudo que se relaciona com o texto da passagem da escritura. O propósito é aprender tão exato e abrangente quanto possível o que o autor bíblico quis dizer com a palavra empregada, né? Ivan Jensen, né, falou que da maneira que uma grande porta gira em dobradiça, né, pequena, assim as importantes afirmações teológicas da Bíblia dependem até mesmo das palavras menores com preposição e artigos. É interessante, muitas vezes as pessoas não conseguem entender a palavra de Deus, né, ao ler a Bíblia, justamente por causa de uma palavra, por causa de uma frase, né? Não conseguem entender. Então, é interessante você estudar a origem dessa palavra, né? Para você entender o contexto. Porque uma só palavra, até, às vezes, muitas vezes até uma vírgula, né? Você pode mudar o seu entendimento a respeito daquela mensagem. Então é importante a gente ter esse estudo, faz com que você compreenda o que o autor quis dizer com isso, né? Para você poder entender o que ele quer, o que ele está falando, né? É importante esse estudo morfológico por causa disso, né? Aqui vemos a importância desse método, pois a maioria das grandes doutrinas da palavra de Deus gira em torno de uma única palavra, né? Que é graça, expiação e a justificação pela fé, tá certo? Esse método de estudo requer mais materiais de apoio para consulta e investigação, como a Bíblia de estudo, né? Bíblia de variadas traduções, concordância exaustiva, dicionário bíblico e comum e léxicos. Né? Claro, se você vai estudar a origem de uma palavra na Bíblia, né? Você vai ter que ter materiais que não estão na Bíblia em si. Né? Tem que procurar materiais externos, né? E como eu falei para você, dicionários, né? Bíblia de estudo, né? Bíblia de concordância, né? E é importantíssimo na hora que você for escolher
esse método de estudo, entendeu? Porque você está fazendo, na verdade, uma procura, uma busca de informações, né? E essas informações, ela não está diretamente na Bíblia, tá certo? Cuidado com as palavras iguais e significado diferente. Algumas palavras são iguais, mas o significado é diferente. Bom, isso aí talvez a maioria saiba, né? Isso aí, mas para quem está começando pode ter alguma dificuldade de entendimento, né? Por exemplo, a palavra salvação, ela pode significar salvação da condenação eterna ou salvação de um castigo iminente ou salvação física, tá certo? A palavra dormir, ela tem dois significados: está dormindo, entendeu? Ou está morto, né? Dizer, por exemplo, Jesus veio em carne, não quer dizer que ele veio em pecado, né? Ele apenas se fez com a natureza humana, tá certo? Ou seja, ele é um ser físico, não é um ser espiritual. Quando Jesus veio, ele veio de forma física, como um homem. Não, mas ele não tinha o pecado, né? O pecado que o homem tinha, tá certo? Então, a gente tem que saber separar isso. Como é que eu disse para você? Ele veio em carne, mas ele não era, ele não cometia os pecados da carne. Principais regras para fazer um estudo morfológico, né? Escolha a palavra estudada através do versículo que ele chamou a atenção, tá certo? Busque o seu significado na língua portuguesa com a ajuda de um dicionário comum. E não se esqueça de anotar todos os sinônimos. Nunca esqueça disso. Ao definir o significado da palavra, compare com as traduções para ampliar a compreensão. Por isso que você tem que ter uma Bíblia, né? Uma não, com várias Bíblias, com cada um com traduções diferentes. Descubra o significado da palavra e o idioma original, né? Se foi o hebraico, o aramaico ou o grego, né? A gente sabe que o aramaico e o hebraico, né, é o Antigo Testamento, né? Só, né? Enquanto que o grego, ele foi no Novo Testamento. Beleza? Analise como a palavra foi empregada no contexto da passagem para um melhor entendimento. Descubra outras ocorrências na palavra da Bíblia com a ajuda de concordância bíblica. A concordância bíblica ajuda muito, sabe? Porque eu já vi casos, por exemplo, que existe uma passagem, né, que fala sobre uma coisa e no outra parte da Bíblia, né, fala de uma forma diferente. Então a gente tem que ter uma concordância na Bíblia para relacionar, para a gente saber se realmente existe alguma diferença ou se foi apenas uma forma de tradução ocorrida, vamos dizer assim, pessoal, né, do tradutor, né? Escreva como pode fazer uso do que aprendeu na aplicação pessoal. Por isso que, veja aqui, sempre, 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 tudo que você aprendeu, você tem que colocar isso para o seu pessoal, né? Você nunca esqueça disso, tá bom? Bom, vamos estudar agora com o estudo por tópico, né? O método por tópico implica em escolher um assunto bíblico e seguir o seu curso por um único livro pelo Antigo ou Novo Testamento, ou ainda pela Bíblia inteira, a fim de descobrir o que Deus diz sobre o tópico. O método requer uma ampla referência cruzada, né? Além disso, as perguntas a serem feitas sobre determinado texto são ilimitadas, né? Esse método é parecido com esse método anterior, né? Mas a gente vai ver a diferença entre eles agora. O método epotópico, né, é semelhante ao método temático, né? Porém, a diferença é importante entre os dois. Uma delas é que o método de tópico ele leva mais tempo, né? Mais tempo para ser aplicado que o método temático, porque você estuda mais versículos, tá certo? Então, veja bem, se você pegar um tópico, né? Dentro do tópico, pode existir vários temas. E cada tema você tem que dar
uma continuidade, né? Você tem que ir para um caminho, para vários caminhos. Então, você tem que visitar vários caminhos para poder concluir o seu trabalho de estudo. Aí você vê que é muito mais complicado, né? É muito mais amplo, né? Um tópico tem geralmente muitos temas secundários, tá certo? Muitos temas secundários. E em um estudo por tópico, você considera todos os temas relacionados. Outra diferença entre eles é que o método do por tópico, você não predetermina as perguntas que quer fazer sobre o estudo. Ao invés disso, né, você analisa todos os versículos sem diretriz pré-estabelecida e registra todas as revelações que descobri. Você percebe que o interessante é para você entrar nesse tipo, né, de estudo por tópico, você tem que conhecer bastante ter passado para os estudos, os métodos de estudo anteriores, né? Porque esse método, você percebe que ele é muito mais trabalhoso, é muito mais, vai exigir muito mais tempo, mais dedicação sua, né? Então, mas é um método eficiente, bastante eficiente, tá certo? Tá certo? No limite do estudo, as respostas, né, de 4 ou 5 perguntas, como o caso do método temático. Alguns tópicos são muito abrangentes e utilizados na escritura, como, por exemplo, a salvação, né? Obviamente, o estudante poderá estudar em toda a Bíblia, mas deve estar consciente de que maior será o seu trabalho. Portanto, ao utilizar esse método, aconselha-se que o aluno limite o alcance do seu estudo. Exemplo, o pecado em Romanos, né? A obediência em 1 João, a alegria em Filipenses, o sacerdócio em Hebreus, a preguiça em Provérbios, a sabedoria em Provérbios 13. Então você vê aí que se você não limitar esse estudo, né, médico, né, você vai alcançar vários caminhos, vamos dizer, porque vai aparecer vários temas diferentes e você vai acabar, talvez até se perdendo do que você está fazendo, né? Você vai perder, vamos dizer assim, o tema central do que você está estudando. O Wari, né, apresenta 6 etapas simples para fazer o estudo do tópico, né? Primeiro, compile uma lista de todas as palavras relacionadas ao tópico, né? Compilar é como se fosse misturar, juntar, né? Reúna todas as referências bíblicas, tá certo? Considere cada versículo separadamente. Compare todas as referências bíblicas umas com as outras. Sintetize, né, em um esboço aquilo que descobriu. Sintetizar, resumir, tá certo? Conclua, né, resumindo e aplicando o tópico. Então, outra aqui, tá vendo? Você tem que aplicar o que você estudou. Antes de iniciar as 6 etapas, escolha um tópico no qual tem interesse de estudar. Pode estar especificamente mencionado ou simplesmente implícito no texto, mas deve ser importante, né? Tanto em conteúdo quanto em interesse pessoal. Quando utilizar esse método de estudo pela primeira vez, escolha um tópico que não seja muito extenso ou prolongado. Limite o tópico com referência bíblica encontrada em um testamento ou em um único livro da Bíblia. Bom, continuando nosso assunto, né? Vamos ao capítulo 6, que é o método de estudo bíblico, né? A segunda parte, tá certo? Bom, a gente vai estudar primeiro o método de sintético ou método de livro por livro. Interessante, né? A gente observar isso aí, viu? O estudo sintético, também conhecido livro por livro, né? É um estudo amplo, global, de um livro da Bíblia. Esse método aborda cada livro da Bíblia como uma unidade e procura entender o seu sentido como um todo, tá certo?
O interessante desse método, né? Você vai pegar um livro, você vai estudar esse livro, né? E relacionar ele com os demais livros da Bíblia. Por exemplo, se eu pegar, daqui dar um exemplo só, pegar a carta de Mateus, né? Eu posso relacionar a carta de Mateus tanto com os demais evangelhos, né? Como a carta de Mateus com o Novo Testamento, como a carta de Mateus com a Bíblia inteira, tanto o Antigo como o Novo Testamento, né? Ele não interessa inicialmente pelos pormenores, tá certo? Mas pelo todo, né? Você está estudando a palavra de forma ampla, né? De forma, como é que eu falo, você está vendo o todo. Você não está estudando a parte, você está estudando o todo, entendeu? Nesse método, você olha o texto através de um telescópio, né? O que o escritor tinha em mente quando escreveu, qual o pensamento-chave ou a ideia principal do livro, como ele atinge esse objetivo, tá certo? Você não vai estudar os detalhes do que tem no livro, você vai estudar o livro por inteiro. Esse é sem dúvida o método mais difícil se comparado com todos os outros, mas também pode se provar o mais compensador. Eu, particularmente, gosto muito desse método, entendeu? Ele talvez é o que eu mais tenho estudado. Isso mesmo porque, pelo fato de dar aula, ser professor, eu tenho que conhecer cada um dos livros da Bíblia, né? De forma sintética, né? De forma, ela como todo, né? Eu tenho que explicar a origem, tenho que explicar quem escreveu, eu tenho que explicar, tenho que comparar ele, o autor, com os outros livros que ele provavelmente pode ter também feito, né? Enfim, eu gosto muito desse tipo de metodologia de estudo. Por que estudar o livro por livro, né? Ao estudar um livro, as escrituras captamos a perspectiva e a ênfase geral do livro. Vejamos algumas razões e vantagens desse método. Estrutura os livros da Bíblia, né? Estrutura, né? Os livros da Bíblia foram escritos como um todo, sem separação em capítulo e versículo, conforme temos hoje. No início, né, antes de a Bíblia ser como ela é hoje, né, ela foi escrita sem capítulo e sem versículo. Né? Ela foi escrita como se fosse uma redação, entendeu? Sem separação. E, aliás, eu não deixo aqui ainda uma informação extra, né? Naquele tempo não existia separação entre as palavras, né? Então, quando você fosse escrever uma palavra, era tudo junto, entendeu? As palavras tudo junto. Então, para você compreender, eu acredito que era bem mais difícil, né? Do que, né, nos dias de hoje, porque as palavras são escritas separando, né? Com espaço em branco. Estudar o todo, né? Para entender a mensagem do livro, temos que estudá-lo como um todo, né? Repetição. A leitura repetitiva do livro favorece a nossa compreensão, assimilação de seu conteúdo e nos habilita a estudá-lo melhor. A conexão. Cada livro se relaciona à Bíblia como um todo. Isto é conexão das ideias dominantes das Escrituras. Coesão. A palavra de Deus formam um todo coeso e os livros separados que a constituem não se relacionam uns aos outros. Direção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo dirigiu os autores na escrita dos livros da Bíblia, para que suas produções fossem mutuamente complementares. Sem receio, podemos afirmar que o estudo sintético, livro por livro da Bíblia, nos garante alimento sólido. O cristão pode passar anos na igreja e viver toda a sua vida sem mesmo conhecer a intenção e a mensagem de um determinado livro. Né? Isso é forte, irmão. Né?
Tem pessoas que estão na casa de Deus tantos anos, mas não conhece o livro da Bíblia como um todo, né? Um determinado livro, né? Muitas vezes diz, é isso, é aquilo, mas às vezes fala bobagem, que não é aquilo que ela tá falando, né? Porque Paulo escreveu o Romano, né? Que mensagem pretendia transmitir? E ao Tessalonicenses, qual era a motivação? O que aplica a nós hoje? Porque temos 4 evangelhos, né? E a quem cada um foi escrito. O que Lucas pretendia quando escreveu Atos? Você vê que essas perguntas que está se fazendo, ela não está especificando um determinado acontecimento do livro ou da carta em si, mas ela está perguntando como o livro, tá certo? O que Lucas pretendia quando escreveu Atos, né? Veja que essas questões são relevantes e são respondidas somente quando estudamos um determinado livro da Bíblia. Passo a passo para se ter um estado sintético com isso. Uma dica fundamenta nesse método é ler o livro do começo ao fim de uma só vez, né? Com exceção dos livros extensos, como Salmos e Isaías, né? É interessante, porque os livros menores você dá para poder ler de uma vez só, mas os livros maiores, né? Como esses aí que ele falou e outros, né? Tem também Jeremias, né? Tem Gênesis também, entendeu? E esses livros são grandes, então não dá para você ler de uma vez só. No entanto, a leitura feita de uma única vez não é suficiente, né? Ler o livro repetidas vezes, né, em Bíblias com traduções diferentes, sempre isso. Você lê sempre a Bíblia com traduções diferentes, tá certo? E modernas para possibilitar um melhor entendimento. A partir da segunda leitura, siga os passos a seguir. Então, veja bem, você tem que ler a Bíblia, escolher um livro da Bíblia, ler essa Bíblia de uma vez só, né? E você vai seguir os seguintes. Claro que não vai ler só uma vez, porque muitas vezes, uma só vez, você não consegue entender o livro em si. Muitas vezes você tem que ler uma, duas, talvez 3 vezes, entendeu? Quantas vezes for necessário, até quando você conseguir, vamos dizer assim, é, se sentir à vontade em continuar. Se sentir que tá sólido ali do conhecimento. Aí, depois dessa leitura, você vai fazer a segunda, seguir os seguintes passos, né? O autor do livro, quem é o autor, né? A prosa interna ou externa de autoria, quais os outros livros que ele escreveu, quais os outros livros mencionam seu nome e seus feitos, qual é a sua profissão, que tipo de pessoa ela é. Isso é referente ao autor do livro, né? Conta do destinatário do livro, né? Esse livro foi escrito para quem, né? Ou para que grupo, ou para que local, para que igreja. A que grupo racial o livro se dirige, né? Judeu, gentil, né? Qual era a sua profissão? Qual a sua perspectiva religiosa, desculpe. Que palavras, né? Ou palavras, né, são usadas para caracterizá-lo? Qual era a sua posição social, né? Era pobre, nobre, né? O que, né? Quem eram os seus líderes? Do que eles viviam, né? Na agricultura, né? Eles eram pescadores, né? Bom, a data e a época do livro, né? Em que ano o livro foi escrito, né? De guerra, ação, inimigo, catástrofe, natureza ameaçava, o que aconteceu, né? Que o secular dominava o cenário político, né? Onde o livro se encaixa na sequência bíblica. É, o contexto geográfico do livro. Quais os países e cidades se destacam no livro? Que locais específicos são enfatizados? Que rio, montanha ou planície formam o palco onde Deus atuou para se revelar? Quais são as confirmações arqueológicas do livro? Quais os objetos, né, ou inscrições arqueológicas confirmam o evento ou os personagens do livro? É, o 6. O cenário cultural do livro. Quais as perspectivas, tabus ou elementos de magia aparecem? Qual é o código ético ou moral demonstrado? Qual é o valor conferido à família?
Quais os costumes aparecem quanto à alimentação, vestuário, comércio, guerra, religião, idioma, etc. E enfim, o conteúdo do livro, né? Por que o livro foi escrito ou com que propósito? Lembre-se que são essas perguntas que você pode fazer quando você for fazer o estudo sintético, né? O livro por livro, né? Essas perguntas elas podem ser feitas em seu estudo. Quais os principais assuntos e personagens abordados? Que problemas são mencionados? Que soluções são propostas? O tema teológico do livro, né? Qual é o assunto geral do livro, né? A salvação, santificação, julgamento. Que frase ou combinação de frases se repete? Que tema isso sugere para o livro? Segundo os técnicos, qual é o seu tema? Releitura. Qual é a mensagem do livro para nós hoje? O esboço do livro. Você pode extrair muitas dessas informações do próprio livro de estudo, para as outras terá que recorrer a fontes secundárias. Enfim, esses daí, vamos encerrar aqui sobre o estudo do temático, o estudo do método por livro, né? E a gente continua na próxima aula falando sobre o outro tema.